falar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei 6360 de 1976, né? Sempre é interessante a gente saber sobre o que a lei dispõe. Então, sobre o que a Lei 6360 de 76 dispõe? Ela dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos e dá outras providências. Então, sempre isso é interessante saber para concurso, porque tem questões de prova que cobram exatamente essa definição, ok? O artigo 1º, então, ele vai dizer o que está sujeito às normas da vigilância sanitária. Então, eles colocam no artigo 1º os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, que são definidos na Lei 5991, os produtos de higiene, os cosméticos, os perfumes, os saneantes domissanitários e os produtos destinados à correção estética e outros. Então, é sempre interessante saber que tipo de produto ou de produto, como eles botam aqui, produto de higiene, cosmético, ou seja, tudo isso fica sujeito às regulamentações da vigilância sanitária. Daí porque naquele edital antigo eles traziam tantas RDCs, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aí no artigo 2º, eles destacam o seguinte, que as empresas vão precisar de autorização do Ministério da Saúde e do licenciamento, né, como eles colocam aqui, do órgão sanitário das unidades federativas, que a gente deduz que seja quem? As secretarias estaduais de saúde. Então, eles dizem que empresas precisarão de autorização do Ministério, mais o licenciamento da Secretaria Estadual para extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, importar, exportar, armazenar ou expedir medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e correlatos, os produtos de higiene, os cosméticos, os perfumes, os saneantes domissanitários e produtos destinados à correção estética, entre outros, né? Então, eles colocam aqui muito dessa exigência, né? A necessidade dessas empresas terem não só a autorização do Ministério da Saúde, como também o licenciamento da Secretaria Estadual de Saúde. Aí o artigo 3º é um artigo que cai muito em prova, tanto que a gente marcou aí de amarelinho. Lembra que para a nossa convenção, o que tivesse marcado amarelinho era para nós prestarmos mais atenção. Então, o artigo 3º diz assim, para o efeito dessa lei, além das definições estabelecidas, aí ele dá lá uns incisos, serão adotadas as seguintes. Então, ele dá aqui uma definição de produto dietético e uma definição de nutrimento, né? Essa, por incrível que pareça, isso cai como questão de prova. Então, para produto dietético, ele diz, é um produto tecnicamente elaborado para atender às necessidades dietéticas de pessoas em condições fisiológicas especiais. E os nutrimentos são as substâncias que constituem os alimentos. Então, ele cita aqui proteína, gordura, hidratos de carbono, água, elementos minerais e vitaminas. Então, essas duas definições são muito interessantes que sejam guardadas. A definição de produto dietético, destacando que ela se destina, né? O produto dietético se destina a quem tem condição fisiológica especial, né? Aqui a bolinha vermelha andando aqui, ó. Pessoas em condições fisiológicas especiais, e o nutrimento é aquilo que compõe, né, o alimento. Então, eles colocam aqui, nutrimentos, substâncias constituintes dos alimentos. Aí dizem, de valor nutricional, incluindo os itens que eles apontam aqui, proteína, gordura, hidrato de carbono, etc. Perfeito? Então, fiquem atentos a essas definições. O que mais que eles dizem aqui, ó? Número 3. Produtos de... que é o inciso 3º, né? Produtos de higiene para uso externo, antissépticos ou não, destinados a asseio ou desinfecção corporal. E aí você presta bem atenção, porque essa desinfecção corporal aqui dá uma ajuda para a gente identificar o que é produto de higiene. Então, produto de higiene tem a ver com a questão corporal. Perfumes, aí eles botam
Produtos de composição aromática, obtida à base de substâncias naturais ou sintéticas, em concentrações e veículos apropriados que tenham como principal finalidade a odorização de pessoas ou ambiente. Então, repara, no produto de higiene é pessoa, que é desinfecção corporal. Quando ele fala aqui dos perfumes, já são pessoas ou ambiente, né? E aí eles vão aqui dar a definição de cosmético. Cosméticos, né? Produtos para uso externo destinados à proteção e embelezamento das diferentes partes do corpo. Então, novamente, volta para aquilo que é usado pelas pessoas. Então, o que a gente tem? Os produtos de higiene e os cosméticos são para serem usados nas pessoas, né? Aquilo que envolver corpo. E perfume, tanto faz, pessoa ou ambiente. É interessante sempre a gente prestar atenção nesses detalhes, perfeito? Então, a gente fez aqui um quadrinho, né, que identifica direitinho o que é produto de higiene, o que é cosmético e o que é perfume. Então, a gente destacou lá, bem interessante aqui. Produto de higiene, uso externo, usa onde? No corpo. Então, tem a ver com asseio e desinfecção corporal. Nem sempre são antissépticos, perfeito? Os cosméticos, uso externo também tem a ver com o corpo, para sua proteção ou embelezamento. Então, falou cosmético, proteção e embelezamento, ou leu lá, proteção e embelezamento, você vai pensar em que de imediato? Nos cosméticos. Mesma coisa, deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Mesma coisa é quando você fala de produto de higiene. Falou de asseio, deixa eu botar aqui a canetinha. Falou de asseio ou desinfecção corporal, você vai pensar em produto de higiene, né? E falou, por um outro lado, fazendo a comparação com os cosméticos, falou de proteção e embelezamento, você pensa direto em quem? Nos cosméticos. E os perfumes, que também podem ser usados por pessoas, né? Temos diversas marcas aqui, também são ou podem ser utilizados no ambiente, são considerados odorizadores do ambiente. Então, resultado, quando a gente fala de odorização de pessoas e ambientes, a gente está falando de que definição? De perfume, tá? Não pode esquecer disso. Então, esse quadrinho aqui, mais do que ter a lei na ponta da língua, o quadrinho ajuda a gente a dar uma desmistificada, perfeito? Vamos a seguir. Aqui eles falam de corantes. Ora, gente, o corante já está meio que subentendido, é aquilo que confere cor, né? Então, eles dizem aqui, né, que são substâncias adicionais aos medicamentos, aos produtos dietéticos, aos cosméticos, perfumes, produtos de higiene similares, saneantes, domissanitários e similares, com o efeito de lhes conferir cor e, em determinados tipos de cosmético, transferi-la para a superfície cutânea e anexos da pele. Então, por exemplo, corante que tem no batom. O objetivo do batom é fazer o quê? Fazer a boca ficar de outra cor, de uma corzinha mais bonitinha, enfim, né? Destacar algum detalhe interessante, passando uma corzinha. Então, pode ser a transferência de cor pode ser entendida dessa maneira. Depois eles vão dar aqui uma definição de saneantes domissanitários. Então, são substâncias ou preparações destinadas à higiene, desinfecção ou desinfestação domiciliar em ambientes coletivos e ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água, compreendendo. Então, tem diversas questões que pedem para a gente identificar quem são, que tipos de produto está aqui dentro dessa categoria dos domiciliantes. Então, nós temos dentro da categoria dos domiciliantes os inseticidas, os raticidas, os desinfetantes e os detergentes. Então, precisa guardar isso. Inseticida, raticida, desinfetante e detergente, tá? Detalhe, eu estou gravando isso numa sala aqui que dá para uma rua principal. De vez em quando a gente vai ter um barulhinho do ônibus passando, enfim. Mas aqui continuando a nossa história. Então, guardamos o que é saneante, domissanitário. Então, quais são eles? Inseticidas, raticidas, desinfetantes e detergentes. Foi. Aí eles vão dar uma definição para cada um desses itens. Por exemplo, tem a definição aqui de inseticida, destinados ao combate ao controle de insetos em
habitações, recintos e lugares de uso público e suas cercanias, ou seja, né, suas proximidades. Os raticidas, aí eles dizem, destinados ao combate a ratos, camundongos e outros roedores, em domicílios, em embarcações, recintos e lugares de uso público, contendo substâncias ativas, isoladas ou em associação que não ofereçam risco à vida ou à saúde do homem. E repara aqui, ó, e dos animais úteis de sangue quente, tipo cachorrinho, gato, etc., né? Quando aplicados em conformidade com as recomendações contidas em sua apresentação. Também não adianta pegar, entupir a casa de raticida e daqui a pouco está todo mundo intoxicado, né? Desinfetantes, eles dizem, são destinados a destruir indiscriminada ou seletivamente micro-organismos quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes. Então, desinfetante é para objetos o quê? Inanimados ou ambientes também. E os detergentes, eles estão destinados a dissolver gordura, né? E fazer a higiene de recipientes e vasilhas de aplicações de uso doméstico. Então, todas essas definições costumam ser cobradas em prova. Você precisa ficar atento e atenta a isso, ok? Perfeito. Depois eles dão aqui duas definições também que tem a ver com rótulo. Com rótulo e embalagem, né? Então, nessas definições, eles dizem o seguinte: rótulo é a identificação impressa ou litografada, bem como dizeres pintados ou gravados, etc. E embalagem seria o invólucro. Então, o que a gente pensa? Vamos pensar assim num raciocínio mais lógico, né? Então, primeiro a gente embala, né, alguma coisa. Então, a embalagem é aquilo que envolve, né, o produto. Então, pode ser um invólucro, um recipiente, né, a forma de acondicionamento daquele produto. Então, a embalagem ela visa cobrir, empacotar, né, proteger, enfim, manter a qualidade daquele produto. E o rótulo é aquilo que vem na embalagem para identificar o que foi embrulhado, envasado, enfim, o que foi empacotado, perfeito? Então, o rótulo é uma identificação e a embalagem é o invólucro. Pasme, isso ainda aparece bastante em questão de prova. Depois aqui, eles vão falar do registro. Aí, o que é o registro? Inscrição em livro próprio, após despacho concessivo do dirigente do órgão do Ministério da Saúde, com a indicação do nome, fabricante, procedência, finalidade e outros elementos que caracterizam. Então, esse registro deverá ser feito para determinados produtos com todos esses itens que estão apontados no texto da legislação, e isso também é questão de prova. Depois a gente vai direto para o item 12, falar das matérias-primas. Então, o que eles classificam como matéria-prima? Substâncias ativas ou inativas que se empregam na fabricação de medicamentos e outros produtos abrangidos por essa lei, tanto as que permaneçam inalteradas quanto as passíveis de sofrer modificações. Eles estão dizendo que pode alterar ou não a matéria-prima, mas tudo que é usado, né, para fazer qualquer um dos produtos que essa legislação regule, eles classificam aqui como matéria-prima. Lote ou partida, eles dizem, se produz em um ciclo de fabricação, é a quantidade de um medicamento ou produto abrangido por essa lei que se produz em um ciclo de fabricação e cuja característica essencial é a homogeneidade, né? Ou seja, quando a gente fala de lote ou partida, são aqueles, por exemplo, aqueles medicamentos que são produzidos na mesma hora, nas mesmas condições, então eles fazem parte de um lote. Então pode ser lote ou partida, dá no mesmo. E o número de lote é aquilo que identifica esse lote ou partida. Depois, indo direto para o item inciso 17, a gente fala da pureza. O que é pureza? Grau em que uma droga determinada contém outros materiais estranhos, né? Quanto maior a pureza, menos material estranho tem naquela determinada droga. Então, eles falam aqui de pureza, né? Eu acho que é bem interessante também a gente guardar essa definição, porque é conteúdo de prova. Depois eles falam da denominação comum brasileira, da denominação comum internacional, e aí eles vão para a definição de medicamento similar,
medicamento genérico e medicamento de referência. Então, a gente fez aqui um quadrinho, né, que fala desses medicamentos todos. Então, eles têm características comuns. Todos eles têm que ter eficácia, segurança e qualidade comprovados, ok? Então, a gente reorganizou essa ordem aí para ficar mais lógico. Então, o que é um medicamento de referência? É aquele que é criado, é o inovador, né, chegou no mercado, foi pesquisado, foi produzido pela indústria farmacêutica, foi posto à venda, foi registrado, posto à venda, etc. Tá lá. Então, ele é um produto inovador que é registrado e comercializado e ele possui um nome comercial. Perfeito? O medicamento similar, ele contém os mesmos princípios ativos ou os mesmos princípios ativos. Eles falam mesmo ou mesmos aqui, agora que eu reparei isso, mas enfim. Ele contém, digamos assim, mesmos princípios ativos, mesma concentração, mesma forma farmacêutica, a mesma via de administração, posologia e indicação terapêutica, equivalência com o medicamento de referência. Ou seja, ele também tem um nome comercial. O similar já diz, é aquilo que é parecido, né? Ele é parecido com o medicamento de referência. Então, beleza, ele tem também nome comercial. Agora, o genérico, repara aqui que a definição do genérico é interessante. Na definição do genérico entra a palavra similar. Similar a um produto de referência ou inovador. E o genérico tem uma característica, e isso é bom que fique bem guardado para você. Ele não tem, tá aqui, ó. Vou marcar um X aqui para você ver. Ele não tem nome comercial. Então, enquanto o similar e o de referência tem nome comercial, o genérico não tem. Bem, e aqui uma observação que caiu numa prova da CESP-UNB, que eles pegaram essa questão de prova da CESP, ela pegou uma entrevista que está publicada lá no site da Anvisa sobre o que é medicamento genérico e, enfim, e eles usaram isso como uma afirmativa numa questão de prova, a CESP-UNB, que é uma banca, né? Eles dizem, o medicamento genérico é aquele que contém o mesmo fármaco, na mesma dose e forma terapêutica, é administrado pela mesma via e com a mesma indicação terapêutica do medicamento de referência no país. O que se lê na embalagem é o princípio ativo, já que o genérico não tem marca ou nome comercial. Então, guarda bem isso, o genérico não tem marca nem nome comercial. Perfeito? E nessa definição, essa palavrinha aqui, ó, similar. Cuidado, porque tem medicamento similar, mas na definição de medicamento similar não tem essa palavra, lá do genérico técnico. E isso é explorado em prova. Perfeito? Vamos a seguir. Depois eles colocam aqui o produto farmacêutico intercambiável. Então eles dizem lá, é o equivalente terapêutico de um medicamento de referência, comprovados essencialmente os mesmos efeitos, eficácia e segurança. Cai exatamente da forma que está escrito aqui, tá? Em prova. Também eles definem bioequivalência, biodisponibilidade, mas foi aquilo que a gente combinou. O que é cobrado em prova a gente marcou de amarelinho. Perfeito? Aí o que você vai dizer assim, Mônica, então eu não tenho que estudar os outros. Não, você tem que estudar todos. Mas de preferência você prestar bastante atenção no que está marcado em amarelinho aí. Vamos lá. Os artigos 4º e 5º, eles falam dos produtos destinados ao uso infantil. Então, eles não podem ter substâncias cáusticas ou irritantes, eles não poderão ser apresentados sob forma de aerosol e eles não poderão ter embalagens ou partes contundentes. Isso é meio, assim, acaba que é meio óbvio da gente imaginar, né? Tem que tomar mais cuidado por causa do uso infantil. E aí eles dizem, os produtos de quitrato, caput, né? O caput é isso aqui que aparece ao lado do numeral do artigo, deverão ter características de rotulagem e embalagem que possibilitem sua imediata e precisa distinção daqueles destinados a uso adulto. E, de novo, é meio óbvio, é para não fazer confusão, porque o adulto vai requerer uma dose maior, um medicamento mais concentrado, uma criança talvez menos, enfim. Tem que ter uma diferença na embalagem, na identificação, para que não haja mistura, não haja acidente, né? É uma questão de segurança do paciente. O artigo 5º, ele fala para a gente
o seguinte: os produtos de que trata esta lei não poderão ter nomes, designações, rótulos ou embalagens que induzam a erro, né? Senão já viu tudo. Você imagina quanta gente vai morrer se tiver a embalagem muito parecida de medicamentos que são diferentes. Pode desde não fazer efeito para aquilo que se espera, como eventualmente até matar mesmo alguém. Então eles dizem: é vedada a adoção de nome igual ou assemelhado para produto de diferente composição, ainda que do mesmo fabricante, exatamente para evitar acidentes. Aí diz: proibição do uso de nome de fantasia. Os medicamentos contendo uma única substância ativa sobejamente conhecida. O que é o sobejamente conhecido? É algo que seja conhecido, reconhecido à distância por todo mundo, né? Sobejamente, muito conhecido. A critério do Ministério da Saúde, os imunoterápicos, drogas e insumos farmacêuticos deverão ser identificados pela denominação constante na farmacopeia brasileira, não podendo em nenhuma hipótese ter nome fantasia. Tá? E aí vem questão que cai em prova. Né? O que eles estão dizendo para a gente aí? Seguinte: produtos que se tornam nocivos ou suspeitos de efeito nocivo. O que fazer com eles? Né? Que na verdade é bem isso. Produto que se torna nocivo, retirada do comércio, modificação da fórmula de sua composição. É o que precisa ser feito. E o produto suspeito de efeitos nocivos, vai haver o quê? A suspensão da fabricação e da sua venda. Então, eu acho que precisa guardar isso. Se o produto se tornou nocivo, tipo, ele era funcional, beleza, não tinha acontecido nada, mas ele se torna nocivo de repente, então o que se faz? A retirada do comércio e modifica a fórmula, lógico, porque você não vai poder deixar ele nocivo para sempre, né? Agora, se ele está suspeito, ainda tipo, não tem nada comprovado que ele seja nocivo, o que faz? Só suspende a fabricação e a venda até se identificar qual é o problema dele. Se ele for comprovado que ele está nocivo, o que tem que fazer? Tudo que é recomendado no item anterior. Se ele não for nocivo, houve algum engano, alguma coisa, segue a vida em frente. Vamos lá, então. Então, a gente botou aqui num quadrinho essas, como é que eu vou dizer? Essas orientações, né? Se o produto se tornou nocivo, né? E digamos assim, esse malefício dele é comprovado, então imediata retirada do comércio, né? E a modificação de fórmula, rótulo, bula, embalagem, etc. Se o produto é apenas suspeito, né? E obviamente essa suspeição tem que ter razões fundamentadas, apenas se suspende o quê? A fabricação e a venda. Então repara que aqui no suspeito ainda não é para modificar nada, porque ele é apenas suspeito. Já o que é nocivo tem que modificar, porque senão ele continua sendo nocivo. Então guarda isso, porque é questão de prova. Licença de funcionamento. Aí eles colocam aqui no artigo 9º. Independem de licença para funcionamento os estabelecimentos abrangidos por esta lei, integrantes da administração pública ou por ela instituídos. Então, por exemplo, a farmácia da UPA, ela não precisa de uma licença para funcionar, porque entende-se que naquele estabelecimento está implícita a existência de uma farmácia e como ele é público, não precisa dessa licença. Mas ele ressalta o seguinte: porém, as exigências pertinentes às instalações, equipamentos, aparelhagem, têm que ser adequados, né? E tem que existir uma pessoa responsável técnica, né? Ou existe a questão da responsabilidade técnica também, que é exigida para esses estabelecimentos. Então, resumindo aqui, os estabelecimentos que integram a administração pública ou são instituídos por ela não precisam de licença, mas precisam seguir todas as outras recomendações, inclusive no que tange a responsabilidade técnica. Certo? E eles dizem: para fins de controle sanitário, previsto na legislação em vigor, é obrigatória a comunicação pelos órgãos referidos deste artigo
ao Ministério da Saúde da existência ou instalação de estabelecimentos que trata essa lei. Então, repara que isso é diferente de pedir licenças. Eles só têm que avisar que o estabelecimento existe. Certo? Vamos a seguir. Autorização do Ministério da Saúde para importação. O que está aqui no artigo 10º? É vedada a importação de medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e demais produtos para fins industriais e comerciais sem prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da Saúde. Quando a gente fala de Ministério da Saúde aqui, também a gente está falando da Anvisa, né? Que é, digamos assim, o órgão responsável pela vigilância sanitária em nível federal. Essa legislação ela é anterior à criação da Anvisa, então ela cita aqui o Ministério da Saúde. Não está errado, porque a Anvisa é vinculada ao Ministério da Saúde, mas a gente tem a história aqui da Anvisa, né? Artigo 11º. As drogas, os medicamentos, quaisquer insumos farmacêuticos correlatos, produtos de higiene, cosméticos e saneantes domiciliares, importados ou não, somente serão entregues ao consumo nas embalagens originais ou em outras previamente autorizadas pelo Ministério. O que isso aqui tem de dificuldade? Nenhuma dificuldade. Caiu na prova exatamente do jeito que está aqui. Então é bom a gente guardar isso. Perfeito? Sigamos. Aqui eles vão falar do registro. Então, continuando aqui a nossa conversa sobre a necessidade de registro, né? Eu consertei até aqui no texto dessa nossa apresentação. O prazo de renovação atualmente é não superior a 5 anos, mas prevalece a história que eu te falei, guardar esse prazo e guardar que há uma exceção nesse prazo para os produtos dietéticos, cuja validade é de 2 anos, né? Então, a validade de registro e da revalidação para produtos dietéticos, 2 anos. Os demais, não superior a 5. Perfeito? Na questão da revalidação desse registro, ela vai ser feita sempre no primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade. Então, assim, vai durar 5 anos? Beleza. Quando chegar no primeiro semestre do 5º ano, há necessidade de revalidar o registro. Eles dizem, será declarada a caducidade do registro do produto cuja revalidação não tenha sido solicitada no prazo. Ou seja, não solicitou aqui, como eles determinam, no primeiro semestre do 5º ano, o registro vai fazer o quê? Vai acontecer o quê com esse registro, na verdade? Ele vai caducar. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. A questão da validade do registro, eles afirmam aqui o seguinte, a legislação diz assim, não vai ser revalidado o registro de produto não classificado como medicamento e que não tenha sido industrializado no prazo de validade do registro expirado. Então, assim, houve um registro, não produziu, aquele registro não pode ser revalidado, né? Se a pessoa não produzir aquilo que ela disse que ia produzir. Detalhe, é produto não classificado como medicamento. E do medicamento que não tenha sido comercializado durante pelo menos o tempo correspondente aos 2/3 finais do período da validade do registro expirado. Ou seja, essa revalidação tem que ser feita a cada 5 anos. Então, se o medicamento não for comercializado nos 2/3 finais, até os 2/3 finais do prazo de validade, esse registro também expira. E devem constar no registro obrigatoriamente, né, a fórmula, a composição do produto com a indicação dos ingredientes utilizados e respectiva dosagem. Isso já apareceu em questão de prova, embora não esteja aqui em amarelinho. Perfeito? O artigo 13 fala de modificação na fórmula, alteração de elemento de composição ou de quantitativos, adição, subtração ou a inovação introduzido na elaboração do produto, ou seja, para modificar qualquer coisa em relação a qualquer produto, precisa de uma autorização prévia e expressa do Ministério da Saúde, né? E que vai ser averbada ao registro, ou seja, vai ser acrescentada
ao registro, avisando que foi feita aquela alteração. Perfeito? Artigo 15. Ele fala da negativa de registro e ele diz que será sempre negado o registro dos produtos, né? Ele será negado sempre que não atendidas as condições, exigências, procedimentos para tal fim previstos. Óbvio, não cumpriu o que a legislação permite, negativa de registro. Né? Aí nós vamos ter um novo título que fala de registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos. Então, a gente vai olhar aqui o seguinte. Aí eles dizem aqui, artigo 16. O registro de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, dadas as suas características sanitárias, medicamentosas ou profiláticas, curativas, paliativas ou mesmo para fins de diagnóstico, fica sujeito, além do atendimento das exigências próprias, aos seguintes requisitos específicos. Então, eles dizem lá que o produto obedeça ao disposto no artigo 5º dessa lei em seus parágrafos, que o produto, através de comprovação científica de análise, seja reconhecido como seguro, eficaz, etc. Se tratando de produto novo, que sejam oferecidas informações sobre a sua composição, seu uso, né, avaliação de natureza, etc. E apresentação, quando solicitada, de amostra para análise e experiências que sejam julgadas necessárias. E aí eles continuam, quando houver substância nova na composição do medicamento, quando se trate de droga ou medicamento cuja elaboração necessite de aparelhagem técnica, e eles vão desfiando aqui um rosário. Aí quando a gente chega no artigo 19, a gente vai encontrar um artigo que já foi muito cobrado em prova, que fala do cancelamento de registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos. Esse artigo diz o seguinte: será cancelado o registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos sempre que efetuada modificação não autorizada. Ou seja, é fácil também da gente chegar assim, talvez não precise ser algo que a gente decore, né? Então, de toda forma, guarda aí esse artigo 19. E aí eles colocam aqui, para evitar o cancelamento do registro, eles colocam, havendo a necessidade de serem modificadas a composição, posologia ou as indicações terapêuticas do produto farmacêutico tecnicamente elaborado, a empresa solicitará a competente permissão do Ministério da Saúde. De novo, é a história da Anvisa, né, que representa o Ministério da Saúde em nível federal. O artigo 20 também é um artigo que já foi cobrado em prova. O que ele diz? Somente será registrado medicamento cuja preparação necessite cuidados especiais de purificação, dosagem, esterilização ou conservação quando 1. Tiver em sua composição substância nova. 2. Tiver em sua composição substância conhecida, a qual seja dada aplicação nova ou vantajosa em terapêutica. 3. Apresentar melhoramento da fórmula ou da forma, sob o ponto de vista farmacêutico ou terapêutico. Então, eles aqui colocam, né, essas condições para o registro do medicamento. Perfeito? Vamos a seguir. Artigo 20 diz que não poderá ser registrado medicamento que não tenha em sua composição substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico ou terapêutico. Também é fácil da gente acertar isso sem ter decorado propriamente, né? O artigo 21 diz lá, fica assegurado o direito de registro de medicamentos similares a outros já registrados, ou seja, aquilo que a gente viu anteriormente. O medicamento similar é aquele que tem lá, ele é parecido, né, com o medicamento de referência. Então, aqui eles estão autorizando o registro do similar. Aí dizem lá, o medicamento similar a ser fabricado no país será considerado registrado após decorrido o prazo de 120 dias da apresentação do respectivo pedido de registro, se até então o pedido não tiver sido indeferido e desde que atendido o disposto no parágrafo 6 deste artigo. Ou seja, apresentou lá o registro, né, os documentos para o registro. Se não tiver indeferimento em 120 dias, é considerado registrado, mesmo que não tenha sido formalizado. Aí eles botam aqui, o medicamento similar fabricado ou não no país deverá ter a sua eficácia, segurança e qualidade comprovadas,
de forma equivalente à adotada para o medicamento genérico. Então, o que vale para o genérico, vale para o similar sob esse ponto de vista. Perda de validade do registro. Eles dizem, o registro concedido nas condições parágrafos anteriores perderá sua validade independente de notificação e interpelação se o produto não for comercializado no prazo de 1 ano após a data de sua concessão prorrogável por mais 6 meses. Então, eles falam que o registro é revogado se esse prazo não for cumprido. Me desculpa, eu atravessei aqui o slide. O artigo 22 diz assim, as drogas e os medicamentos e insumos farmacêuticos que contenham substâncias entorpecentes ou determinem dependência física ou psíquica só serão registrados ou terão seus registros renovados se enquadrarem nos padrões aprovados pelo Ministério da Saúde. E onde lê-se Ministério da Saúde, aqui lê-se Anvisa, ok? Sobre a isenção dos registros, eles falam aqui sobre os medicamentos novos ou de uso experimental. Então, eles dizem, estão isentos de registro os medicamentos novos destinados exclusivamente a uso experimental sob controle médico, podendo inclusive ser importados mediante expressa autorização do Ministério. Então, se o medicamento for novo, né, e está destinado a uso experimental, desde que sob controle médico, não precisa registro. Aí eles dizem aqui no parágrafo único, a isenção prevista nesse artigo só será válida pelo prazo de 3 anos. Então, pode ficar experimental por 3 anos. Ao fim desse tempo, o registro é obrigatório. Vamos lá. Aí eles falam aqui do registro de correlatos, né? Então, de novo, o artigo 25 diz assim, os aparelhos e instrumentos e acessórios usados em medicina, odontologia, atividades afins, bem como nas de educação física, embelezamento ou correção estética, somente poderão ser fabricados ou importados para entrega ou consumo e exposição à venda, depois que o Ministério da Saúde se pronunciar sobre a obrigatoriedade ou não do registro. Então, aqui no caso já dos correlatos, diferente dos medicamentos, o registro não é obrigatório. Para eles têm que esperar o Ministério da Saúde, né, / Anvisa, se manifestar a respeito. Aí, se manifestou, eles vão lá e cumprem as exigências. Perfeito? Indo a seguir, o que eles falam para a gente? Registro de cosméticos, produtos de higiene, perfumes e outros. Aí eles vão dizer para nós aqui, ó, somente serão registrados como cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e outros de natureza e finalidade semelhantes. Os produtos que se destinem a uso externo ou no ambiente, consonante às suas finalidades estética, protetora, higiênica ou odorífera, sem causar irritações à pele e nem danos à saúde. Ou seja, como cosmético eles pegam aqui, eles englobam tudo, né? Eles englobam higiene pessoal, eles englobam perfume, né? E o que a gente viu lá atrás, né? O perfume, ele tanto é considerado perfume, tanto é considerado para o uso corporal, como também para o uso de ambiente. Então, aqui no segundo tópico, eles falam exatamente isso. Uso externo no ambiente, consonante com as finalidades, etc. Então, é interessante só a gente destacar isso para comparar lá com as definições que a gente viu anteriormente. Aí eles falam aqui também dos corantes. Aí eles dizem lá, o Ministério da Saúde fará publicar no Diário Oficial a relação dos corantes naturais orgânicos, artificiais e sintéticos, incluindo seus sais, suas lacas permitidos na fabricação dos produtos. E será excluído da relação a que se refere esse artigo todo e qualquer corante que apresente toxicidade ativa ou potencial. Também é fácil da gente guardar, né? Se o corante é tóxico, não tem por que ele continuar sendo utilizado nos produtos, enfim. Então, eu acho que tem umas coisas que a gente precisa decorar e tem outras que é usar o bom senso, né? Nesse caso aqui, é bem por esse caminho que a gente tem que ir, de usar o bom senso. Depois eles falam aqui dos registros dos saneantes, né? Saneantes, nome sanitário dos desinfetantes, detergentes, eles dizem, obedecerá ao disposto em regulamento e normas complementares específicas. Então, também para o saneante tem uma regulamentação especial. Eles não dão as condições aqui na lei
6360 de 76. E dizem que isso vai ser regulamentado, né? Então, os regulamentos são as RDCs, portarias, seja lá o que for, que seja feito para explicar melhor como acontece. Aí eles falam do registro de inseticidas, aí eles dizem, somente poderão ser registrados inseticidas que possam ser aplicados corretamente, em estrita observância das instruções de rótulos e demais elementos explicativos, não ofereçam qualquer possibilidade de risco à saúde humana dos animais domésticos e de sangue quente, e não sejam corrosivos ou prejudiciais às superfícies tratadas. Então, as condições do registro do inseticida são dadas aqui. Na sequência, eles falam de somente serão registrados os inseticidas apresentados segundo as formas previstas em regulamento de lei, cuja composição, a substância inseticida e a sinérgica, naturais ou sintéticas, observem índices de concentração adequados, estabelecidos por quem? Pelo Ministério da Saúde, Anvisa, né? E cuja fórmula de composição atenda às precauções necessárias com vistas ao seu manuseio, as medidas terapêuticas em caso de acidente, para indispensável preservação da vida humana, segundo instruções do Ministério da Saúde, Anvisa. Então, registro dos inseticidas, eles também falam que haverá um regulamento de lei para que esse registro seja feito. Então, não é só a 6360 que dá todas as regras referentes ao registro de saneantes domiciliares no que tange a parte dos inseticidas. E aí aparece uma marcação em amarelinho, onde eles dizem, registro dos raticidas. Está lá. Registrar-se-ão como raticidas as preparações cujas fórmulas de composição incluam substâncias ativas isoladas ou em associação, em concentrações diversas e sob determinadas formas e tipos de apresentação. As associações de substâncias raticidas de mesma classe deverão ser reduzidas proporcionalmente às concentrações dos seus princípios ativos. Esse parágrafo único aqui já caiu na íntegra numa questão de prova. E aí eles falam, né, sobre a venda dos raticidas. Eles dizem, a venda dos raticidas e sua entrega ao consumo ficarão restritas exclusivamente aos produtos classificados como de baixa e média toxicidade, sendo privativa de empresas especializadas ou de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, o fornecimento, controle da aplicação dos classificados como de alta toxicidade. Ou seja, como domiciliante, né, é aquele raticida que qualquer pessoa tem acesso, então esses podem ser comercializados desde que atendam às normas lá para registrar. Beleza. Agora, esses são de baixa e média toxicidade. Agora, aquilo que for de alta toxicidade fica sob guarda, sob custódia do poder público, né, ou de alguma empresa especializada, né? Em relação aos desinfetantes, eles dizem, o registro será efetuado segundo o disposto em regulamento dessa lei, em instruções expedidas pelo Ministério da Saúde, né? Aí a gente já lê aí, Anvisa. E o artigo 44. São equiparados aos produtos domiciliares, detergentes, desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados em ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no concernente a registro, industrialização, entrega, consumo e fiscalização. Registro de produto dietético. O que eles dizem? Então, eles dizem, serão registrados como produtos dietéticos destinados à ingestão oral, que não enquadrados nas disposições do Decreto-Lei 986 de 1969 e respectivos regulamentos, tenham seu uso ou venda dependentes de prescrição médica e se destinem a suprir necessidades dietéticas especiais, a suplementar e enriquecer a alimentação habitual com vitaminas, aminoácidos, minerais e outros elementos, a iludir as sensações de fome, de apetite e paladar, substituindo alimentos habituais nas dietas de restrição. Então, a gente vai vendo que cada tipo de produto tem peculiaridades no seu registro, né?
E aí eles colocam aqui, autorização das empresas e do licenciamento de estabelecimentos. Então, o que eles nos dizem na 6360? Dizem lá, o funcionamento das empresas de que trata esta lei dependerá de autorização da Anvisa, é aquilo que a gente tinha conversado. Ainda em muitos lugares da própria lei aparece o Ministério da Saúde, mas a gente precisa entender que em nível federal, quem responde por essa questão é a Anvisa, né? A Anvisa ela está vinculada ao Ministério da Saúde, ela é uma agência de regulação que visa, entre outros assuntos, a proteção da saúde, a proteção do direito do consumidor e por aí afora vai, né? Depois eles colocam aqui o artigo 51. O licenciamento pela autoridade local dos estabelecimentos industriais, comerciais e que exerçam as atividades que trata essa lei dependerá de haver sido autorizado o funcionamento da empresa pelo Ministério da Saúde /Anvisa. Então, enfim, a autorização é feita em nível federal e o licenciamento é em nível local, né? Aí eles dizem, cada estabelecimento terá licença específica e independente, ainda que exista mais de um na mesma localidade pertencente à mesma empresa. E aí eles falam, nessa sequência aí, a partir do artigo 53, na responsabilidade técnica. Então eles falam da obrigatoriedade do responsável técnico. Então eles dizem, as empresas que exerçam as atividades previstas nessa lei ficam obrigadas a manter responsáveis técnicos legalmente habilitados, suficientes, qualitativa e quantitativamente, para a cobertura das diversas espécies de produção em cada estabelecimento. Aí eles dizem, caberá ao responsável técnico elaborar relatório apresentado ao Ministério da Saúde para fins de registro do produto. Ou seja, nada vai ser registrado que não tenha também um relatório que tenha sido elaborado por um responsável técnico. Depois eles colocam aqui no artigo 55, que foi o que já apareceu em alguma prova, eles dizem assim, embora venha, eles falam, desse artigo 55 eles estão falando do encerramento da prestação de assistência. Então eles dizem no artigo 55, embora venha a cessar a prestação da assistência ao estabelecimento ou este deixe de funcionar, perdurará por 1 ano a contar da cessação a responsabilidade do profissional técnico pelos atos até então praticados. Então, o resultado, até cada um fica responsável por tudo que foi feito até a sua saída. Mas assim, saiu, acabou toda a responsabilidade? Não, saiu e por 1 ano ainda pode ser cobrado de alguma coisa que tenha ficado para trás lá durante o período em que era responsável técnico. Esse artigo 55 já caiu em prova mais de uma vez, é bom ficar de olho nele, tá? Aí eles dizem, da responsabilidade da empresa, independente de outras combinações legais, ou seja, de outras penalidades, etc., inclusive penais, de que sejam passíveis os responsáveis técnicos e administrativos, a empresa responderá administrativa e civilmente por infração sanitária resultante da inobservância desta lei e de seus regulamentos e demais normas complementares. Ou seja, existe a figura do responsável técnico, mas a empresa responde junto com ele, né? O título 10 vai falar da rotulagem e da publicidade, né? Então vamos ver aqui. Eles dizem lá, o Poder Executivo disporá de regulamentos sobre a rotulagem, bulas, impressos, etiquetas e prospectos referentes aos produtos que trata essa lei. Aí eles dizem, sobre a exibição de denominação comum brasileira. Além do nome comercial ou marca, os medicamentos deverão obrigatoriamente exibir nas peças referidas no caput desse artigo, nas embalagens, nos materiais promocionais, denominação comum brasileira ou, quando for o caso, a denominação comum internacional em letras e caracteres com tamanho nunca inferior à metade do tamanho das letras e caracteres do nome comercial ou marca. Ou seja, eles vão detalhando, né, a exibição, o que tem que ter no rótulo, já que o rótulo tem que trazer informações sobre o produto. Rótulos, eles dizem lá, a questão do rótulo com a inibição dos erros. Eles dizem que os rótulos têm que ter características que diferenciem claramente entre si e que inibam os erros de dispensação e de administração e trocas indesejadas ou uso equivocado. Gente, é só a gente parar para pensar. Se o rótulo ele visa a identificação do produto,
ele não pode causar confusão. Se existe a necessidade de ter um rótulo, é justamente para que aquele produto seja diferenciado de outro. Então, de forma nenhuma, os rótulos podem se parecer, podem ter as mesmas características ou qualquer tipo de característica que leve o usuário a confundir aquilo que está sendo utilizado. Então, acho que também, assim, se a gente pensar, é uma questão de bom senso na hora de responder uma questão de prova referente a isso. E o artigo 58, que trata da propaganda, já apareceu em prova algumas vezes. Então, é interessante a gente pensar, ó, a propaganda sobre qualquer forma de divulgação e meio de comunicação dos produtos sob regime desta lei somente será promovida após a autorização do Ministério da Saúde. Então, a Anvisa vai lá e autoriza. Beleza? Beleza, pode fazer a propaganda. Aí eles botam lá. Droga ou medicamento de venda sujeita à prescrição. Quando se tratar de droga ou medicamento sujeito à prescrição médica odontológica, a propaganda vai ficar restrita aqui ao meio, né, profissional, ou seja, a distribuição para dentista, para veterinário, para farmacêutico, para médico, né, fica restrita àquele meio. E o de venda livre, a propaganda dos medicamentos de venda livre, dos produtos dietéticos, dos saneantes, dos sanitários, de cosméticos e de produtos de higiene será objeto de normas específicas a serem dispostas em regulamento. O que eles estão dizendo lá? Né? É livre a propaganda de medicamento de venda livre, dietéticos e saneantes, sanitários, cosméticos, tudo. Isso tem, obviamente, pode ter algum prejuízo. Então, precisa de regulamentações específicas para não levar a população a um consumo errado, né, ou a confusão da utilidade daqueles produtos, enfim. Então, eles dizem aqui, será objeto de normas específicas. Ou seja, tem que esperar o tipo de regulamentação que foi feito posteriormente. Então, a Lei 6360 só diz que aqueles remédios que sejam sob prescrição ficam restritos ao meio, né, ao meio profissional. Agora, os de venda livre ainda demandam regulamentação, ou demandavam naquele tempo uma regulamentação. Rotulagem e propaganda. Não podem constar na rotulagem ou propaganda dos produtos nomes geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer indicações que possibilitem interpretação falsa, erro ou confusão quanto à origem, procedência, etc. Em relação aos meios de transporte, vamos ver aqui. O artigo 60 diz que é obrigatória a aprovação pelo Ministério da Saúde das embalagens, dos equipamentos e utensílios elaborados ou revestidos internamente com substâncias que, em contato com o produto, possam alterar os seus efeitos ou produzir danos à saúde. Ou seja, para transportar o medicamento, precisamos de uma embalagem. Tem que tomar cuidado, ou o Ministério precisa aprovar a embalagem de forma que as propriedades, né, do produto que ali está embalado não sejam alteradas. Aí no parágrafo 1º diz assim: independente de aprovação, as embalagens destinadas ao acondicionamento de drogas, medicamentos, insumos, produtos de higiene, cosméticos, perfumes e congêneres, que não contenham internamente substância capaz de alterar as condições de pureza e eficácia do produto. Ou seja, para aquelas embalagens que podem alterar o produto, o Ministério da Saúde precisa autorizar. Para as embalagens que não alterem o conteúdo, né, delas, o conteúdo desses produtos, não precisa de aprovação. E o parágrafo 2º diz o quê? Não será autorizado o emprego de embalagem destinada a conter ou acondicionar droga, medicamento ou insumo farmacêutico, desde que capaz de causar direto ou indiretamente efeitos nocivos à saúde. Também fácil da gente imaginar. Não adianta fazer um medicamento e colocar numa embalagem que faça mal à saúde, né? Enfim. Aí, o artigo 60A diz: para conter ou acondicionar droga, medicamento ou produtos correlatos, não será autorizado o emprego de embalagem que possa induzir trocas indesejadas ou erros na dispensação, no uso ou na administração desses produtos. Também prevendo que aquilo que a gente falou sobre
propaganda. O que lá atrás a gente tinha falado sobre a própria embalagem, eles aqui repetem, né? Então é assim. Acho também que o que está marcado é amarelo, né? Não é acho. Eles foram questões de prova, mas aí é o que eu acho. Bom senso aqui nos diria, né? Certamente a resposta. Porque no artigo 60 é quando eles dizem que se a embalagem for autorizar, for alterar a qualidade lá do produto, ela precisa de uma aprovação do Ministério, para saber se aquela alteração é alguma coisa significativa. As embalagens que não alteram não precisam de aprovação, né? E por último eles dizem que não pode essa embalagem causar nenhum tipo de confusão, troca, erro na dispensação, etc. Acho que é meio que o bom senso nos apontaria a essa direção. Então vamos lá. Aí eles a seguir vão falar do veículo, né, transporte de produtos que exigem condições especiais de armazenamento. Então eles vão falar dos veículos que fazem isso. Eles dizem: os veículos utilizados em seu transporte deverão ser dotados de equipamento que possibilite acondicionamento e conservação, capazes de assegurar as condições de pureza, segurança e eficácia do produto, por exemplo, refrigeração adequada e outras características. Infrações e penalidades também é um assunto que é bastante cobrado, né? Então eles vão colocar aqui pra gente. Artigo 62. Considera-se alterado, adulterado ou impróprio para uso o medicamento, a droga ou insumo farmacêutico que houver sido misturado, acondicionado com substância que modifique o seu valor terapêutico ou a finalidade a que se destine. Quando houver sido retirado ou falsificado no todo ou em parte, elemento integrante de sua composição normal ou substituído por outro de qualidade inferior, modificada à dosagem, ou lhe tiver sido acrescentada substância estranha em sua composição, de modo que esta se torne diferente da fórmula constante no registro. Então, esse inciso segundo aqui, né, é puro bom senso. Ele está falando de adulteração. Então, se mexer em qualquer coisa que afaste aquele produto ou medicamento, né, aquela droga, insumo ou medicamento, do que estava registrado, é evidente que está fazendo o quê? Está fazendo com que esse medicamento, ou com essa droga, ou com que esse insumo seja considerado alterado, adulterado ou impróprio para uso. O inciso terceiro diz o seguinte: cujo volume não corresponder à quantidade aprovada. Porque, claro, né, na hora de fazer lá a formulação do medicamento, por exemplo, tem as quantidades que foram aprovadas. Se diminuir algum daqueles ingredientes, o que vai acontecer? Você vai alterar o valor final, né? E aí também não pode. E o 4 diz: quando as suas condições de pureza, qualidade e autenticidade não satisfizerem as exigências da farmacopeia brasileira ou de outro código adotado pelo Ministério da Saúde. Então, esse artigo 62, ele já apareceu em prova algumas vezes. Então, é bom a gente, na hora de estudar, a gente guardar o que está escrito aqui. Perfeito? Vamos lá. Aí aqui fala do parágrafo único que diz que se ocorrer qualquer alteração, a empresa, né, fica obrigada a retirar imediatamente o produto do comércio para correção ou substituição. Ou seja, às vezes ocorreu uma alteração que o responsável técnico não sabia que tinha ocorrido, a empresa não sabia que tinha ocorrido, mas na hora de uma fiscalização isso é detectado. Então, o que a empresa tem que fazer? Tem que retirar imediatamente o produto do comércio para corrigir, né, dependendo se for um determinado lote ou se for algumas unidades em determinados lotes, apesar de que é aquilo que a gente falou anteriormente, o lote é aquilo que é mais homogêneo, né? Então a empresa é obrigada a ir lá retirar tudo que está à venda para detectar qual foi, até onde essa adulteração atingiu, né? O artigo 63 diz assim: considera-se fraudado, falsificado ou adulterado, e aqui eles já estão falando o quê? Do produto de higiene, cosmético, perfume ou similar quando? Então lá era medicamento, insumo farmacêutico e droga. Aqui já é
produto de higiene, cosmético, perfume ou similar. Então, nesse caso de produto de higiene, cosmético, perfume ou similar, eles dão 3 características aqui para que o produto seja considerado fraudável. Dizem lá: quando for apresentado com indicações que induzam a erro, engano ou confusão quanto à sua procedência, origem, composição, finalidade; quando não observar padrões e paradigmas estabelecidos nesta lei; e quando tiver modificadas a natureza, a composição, as propriedades ou características que constituíram as condições do seu registro, por efeito de adição, redução ou retirada de matérias-primas ou componentes. Então, assim a gente considera fraudado, falsificado ou adulterado o que for produto de higiene, cosmético, perfume ou similar. Perfeito? Só que uma observação: quando a gente fala de quantidades, de registro, é assim, a fórmula do produto, seja ele um medicamento, seja ele, como é o caso aqui de higiene, cosmético, similar, tem que fazer jus àquilo que foi registrado, né? Para isso existem os registros. E o artigo 64 vai falar do reaproveitamento e utilização de vasilhame, produto e vasilhamento de saneantes. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que não pode usar embalagem de refrigerante, de produto dietético, de medicamento, de droga ou de produto químico para vasilhar saneante e congênero. É o que mais a gente vê no comércio, especialmente dos bairros mais afastados, né? Aqui no Rio, no Grande Rio, na Baixada Fluminense, a gente vê muitos comerciantes envasilhando domes saneantes em garrafa PET, que é a garrafa de refrigerante, né? Isso é muito comum. Eu acho que é o artigo mais contrariado, é exatamente esse aqui, o artigo 64. E cai bastante em prova, tá? Vamos lá ver. O 65 diz: é proibida a colocação de novas datas ou reacondicionamento em novas embalagens de produtos cujo prazo de validade haja expirado, excetuados, né, os soros terapêuticos que puderem ser redosados e refiltrados. Então, obviamente, e também é alguma coisa que a gente deduziria. Pô, expirou o prazo de validade, você vai lá e vai botar outra etiqueta para tornar válido? Não é assim que funciona. Mas eles dão aqui exceção para os soros terapêuticos que possam ser redosados ou refiltrados. Artigo 66 diz que se não houver observância dos preceitos dessa lei, isso configura o que eles chamam de infração de natureza sanitária. Artigo 67 vai falar das infrações graves ou gravíssimas. Então, nós temos aqui uma lista de infrações graves ou gravíssimas. Embora a gente não tenha marcado aqui em amarelo, eu acho que isso aqui é bem interessante de você dar uma memorizada. Abrangência, eles dizem a ação da vigilância sanitária abrangerá todo e qualquer produto de que trata esta lei, inclusive os dispensados de registro, os correlatos, os estabelecimentos de fabricação, distribuição, armazenamento e venda, e os veículos destinados ao transporte dos produtos. Ou seja, tudo isso aqui é objeto da vigilância sanitária. Aí eles dão aqui as competências para a ação fiscalizadora, né? Então, eles dizem qual é a competência do órgão federal, qual é a competência do órgão estadual e do Distrito Federal. Então, eles colocam aqui no parágrafo único o seguinte: a competência de que trata este artigo poderá ser delegada mediante convênio reciprocamente pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, ressalvadas as hipóteses de poderes indelegáveis expressamente previstos em lei. Então, a competência é de determinados órgãos, mas eventualmente ela pode ser delegada. A ação fiscalizadora, eles dizem, a ação da vigilância sanitária se efetuará permanentemente e deve ser de rotina, né? Fica até difícil da gente pensar isso quando há uma deficiência, né, de fiscais, mas enfim, é o que está preconizado na lei.
Aí eles falam aqui a apuração de infrações, né? Falam a apuração das infrações dar-se-á mediante apreensão de amostras, interdição do produto ou do estabelecimento. A comprovação da infração vai dar motivo à apreensão e utilização do produto em todo o território nacional e ao cancelamento de registro e à cassação da licença do estabelecimento. E eles dizem aqui, apreensão, interdição e inutilização. Darão igualmente motivo à apreensão, interdição e inutilização as alterações havidas em decorrências de causa, circunstâncias e eventos naturais ou imprevisíveis que determinem avaria, deterioração e contaminação dos produtos. Então, se o produto estiver deteriorado, vamos supor, teve uma tempestade, tudo foi contaminado. É o caso de apreensão do produto, interdição, por quê? Porque esses produtos vão se tornar produtos nocivos à saúde. Lembra aí o que tem que fazer? Tem que rever tudo outra vez. Ensaios, eles dizem lá. Para efeito da fiscalização sanitária, os ensaios destinados à verificação da eficiência da fórmula serão realizados consonante às normas fixadas pelo Ministério da Saúde. Então, aqui eles estão avisando para a gente. E a gente está destacando aqui o artigo 74, que diz: não só poderão ter exercício em órgãos de fiscalização sanitária e laboratórios de controle de servidores públicos que sejam sócios, acionistas ou interessados por qualquer forma de empresas que exerçam atividades sujeitas ao regime desta lei. Ou seja, é conflito de interesse, né? O sujeito não pode ter lá a empresa dele e trabalhar na vigilância sanitária, né? Seria muito complicado, porque no caso de autuação, ele iria autuar a própria empresa, né? Jamais. Então, enfim, aí se coloca aqui essa condição para quem seja sócio, acionista ou interessado em algum assunto regulado pela vigilância sanitária, não pode atuar, né? Não pode ter estabelecimento que seja sujeito a essa legislação. Controle de qualidade dos medicamentos, eles vão dizer para a gente o seguinte, né? Que o Ministério da Saúde baixará normas e aperfeiçoará mecanismos destinados a garantir ao consumidor a qualidade dos medicamentos. E lá no artigo 79, eles falam dos informes. E essa aqui já foi uma questão de prova. O que está dito aqui? Todos os informes sobre acidentes ou reações nocivas causadas por medicamento serão transmitidos à autoridade sanitária competente, né? Porque, é claro, para ela tomar as devidas providências. A seguir, o que eles dizem aqui? Dos órgãos de vigilância sanitária. Então, eles dizem lá: as atividades de vigilância sanitária serão exercidas no plano federal pelo Ministério da Saúde, né, hoje em dia _Anvisa, e nos estados, territórios e Distrito Federal, através de órgãos próprios, observadas as normas federais pertinentes. Só um posicionamento aqui, que é o seguinte: a vigilância sanitária também é descentralizada. Então, no município ela também acontece? Acontece, né? Aqui eles só falam até o nível estadual. Disposições finais e transitórias, a gente destaca aqui o artigo 83, que diz o seguinte: drogas, produtos químicos e os oficinais serão vendidos em suas embalagens originais e somente poderão ser fracionados para revenda nos estabelecimentos comerciais sob responsabilidade direta do responsável técnico. Se não tiver responsável técnico, não pode haver fracionamento, né? É o que estão dizendo aqui para nós. E para finalizar aqui, o que eles dizem para a gente? Excluem-se do regime desta lei os produtos saneantes, fitossanitários e zoossanitários, os de exclusivo uso veterinário e os destinados ao combate na agricultura a ratos e outros roedores. Por quê? O raticida que se fala aqui como dome saneante não é o mesmo raticida que é usado para a agricultura, por exemplo. E sendo assim, meus queridos, bons estudos. É uma legislação pesada, porque ela ela é assim, é muito técnica, né? Então, há que se ler isso 1000 vezes, responder as questões de prova, e é isso, não tem muito o que ser esclarecido aqui, né? São regulamentos bem técnicos. Então, agora sim, bons estudos.